gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu estou fazendo e agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor está me dando e sempre está dando uma palavra aqui, uma explicação, uma orientação. E como eu disse, para muitos que eu fazeria um vídeo falando sobre os jovens, os nossos filhos, os filhos dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos da igreja, seja quem for. Às vezes vem alguma amiga para falar que tem um jovem que está passando por isso, por aquilo, por desprezo da sociedade, até mesmo dos pais, Jovens pensando em tirar a própria vida, jovens tristes, angustiados. Então, o Senhor Jesus, ele explica muito bem na palavra dele o que nós pais devemos fazer. E devemos vigiar com quem nosso filho anda, o que eles estão fazendo, sempre perguntar, ver nas coisas deles o que tem nas coisas deles, no quarto, na mochila, onde quer que seu filho esteja, sempre temos que ver o que ele tem, o que ele está fazendo, sempre perguntar, ter diálogo. E eu vou estar explicando por quê também, porque muitos jovens não conversam com seus pais, não se abrem, são fechados, Até eu escrevi aqui, eu estava fazendo um estudo, Estudando a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala assim, em João 10:10, fala que o inimigo, aqui em João 10:10, João 10:10, só que antes de ler o 10:10, eu queria ler para vocês o 9. Eu sou, o 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Depois o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Então, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida. E muitos, não têm essa oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho a todas as pessoas, Temos que falar do amor de Deus para que elas venham ser salvas. E aí, o Senhor me deu essa palavra aqui em Marcos 9, aqui em Marcos 9, vou abrir aqui. Então, fica aqui em Marcos 9, do 14 ao 29. Aí aqui fala assim, preste bem atenção, a cura de um jovem possesso. Fala assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor do que os escribas discutiam com eles, E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso por um espírito imundo. Então ali era um pai que estava com o filho e tinha um espírito imundo. E este, onde quer que apanha, lançam por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Rogue teus discípulos e que o expelissem, e eles não puderam. Quer dizer, aquele homem, aquela multidão estava ali perto dos discípulos. Chegou esse homem e pediu para os discípulos de Jesus que expulsasse aquele mal da vida daquele jovem. Só que aqui depois Jesus ele fala, então Jesus ele disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei trazendo-os? Quer dizer,
Jesus ele estava falando para os discípulos, né? Que ali eles estavam sendo incrédulos, né? Porque ele falou, ó geração incrédula, porque Jesus estava com eles ali. Eles poderiam fazer o milagre também, mas tem um segredo porque não fizeram. Só que serve para os dias de hoje, ó geração incrédula. Então, às vezes, nós pais somos incrédulos, não fazemos aquilo que o Senhor manda fazer. Que no final daqui desse capítulo aqui, eu vou falar no final o que Jesus manda fazer. E trouxeram, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede isso, né? Desde a infância aquele jovem sofria com esse mal. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aquele pai estava desesperado. Ao que ele respondeu Jesus: você podes? Né? Uma afirmação. Tudo é possível ao que crê. Então ele falou: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, que eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais tornes a eles. Aqui está uma chave: espírito surdo e mudo. Aquele jovem era surdo e mudo. E nos dias de hoje, o que acontece? Nossos jovens se fazem de surdo e mudo. Então há um mal ali, né? Eles não conversam, não tem diálogo, a gente fala, é surdo, eles não ouvem, eles não querem ouvir a gente. Então é um mal isso daí. E depois ele, clamando, agitando-se muito, saiu, né? Aquele espírito saiu, deixando como se estivesse morto. E o ponto de muitos dizer: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. Então, quando Jesus ele entra, ele ergue e nos levanta. Parecemos que estamos mortos, mas não está. Aí ao final: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, né? Os discípulos foram para Jesus e perguntou: por que não pudemos nós expulsá-los, né? Aí depois aqui também é uma outra chave final. Respondeu-lhes: essas castas não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então a gente tem que orar e jejuar pelo nosso filho. Tira uma vez na semana, 2 vezes. Orar a gente sempre ora, mas jejuar, faz uma vez na semana, 2 vezes na semana. Coloca o seu filho em jejum e oração. Por que acontece nessa geração de hoje? Eles não se abrem com a gente. E Jesus fala que a certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então naquela época aquele jovem estava mudo e surdo. E nos dias